te louvamos, Senhor, por tudo que Tu tens preparado a nós até esse momento. Te agradecemos por esse bom lugar, pela comunhão com os irmãos, mas nós te louvamos especialmente pela Tua presença entre nós, pela graça do Senhor que tem nos sido trazida através da ministração da Tua Santa Palavra. Nós te louvamos por tudo que o Senhor nos preparou até aqui. E mais uma vez nós chegamos a Ti, Senhor, clamando e manifestando a Ti o nosso desejo de ouvir a Tua voz por meio do texto sagrado. Clamando que a Tua palavra habite ricamente em nós, que ela faça a obra que Te apraz, que ela glorifique o Teu nome e que ela também traga saúde para a nossa alma. Nós precisamos de Ti, Senhor. Fica conosco, não leve em conta a nossa fraqueza, não leve em conta os nossos pecados e imperfeições, mas olha com esse olhar misericordioso e nos abençoa, Senhor, para que nós sejamos santos diante de Ti. Essa é a nossa oração no nome de Cristo. Amém. Amém. O tema da nossa meditação essa manhã é nossa identidade em Cristo. E esse assunto é um assunto da mais absoluta importância. Vocês sabem que os antigos, eles já perguntavam, eles já indagavam uma das questões mais importantes da humanidade. Quem somos nós? De onde nós viemos? Qual é a razão da nossa existência? E essa questão, ela continua sendo uma questão importante. Você pensa, por exemplo, em um islâmico radical que amarra uma bomba no seu corpo e entra num lugar cheio de gente e se explode. Por que ele faz esse tipo de coisa? Porque ele tem uma definição a respeito de quem ele é e de como ele enxerga o seu Deus. Mas esse tema, ele também é fundamental na própria fé cristã. Nós temos muitos e muitos cristãos vivendo com problemas internos. Nós temos diversos jovens cristãos que estão prostrados em pecado, que estão diante do mundo sem ter como reagir. Outros que estão perdidos, sem direção, que não têm qualquer senso de organização na vida espiritual, e parte disso tem a ver com a identidade. Ele ainda não entendeu quem ele é. Ele ainda não entendeu como é que Deus o vê. E é por isso que esse tema é da mais absoluta importância. E eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós temos diversos textos que poderíamos utilizar para falar a respeito da nossa identidade em Cristo. Mas eu entendo que esse texto é um dos que traz uma descrição muito gloriosa de quem nós somos diante de Deus. Então, a primeira epístola de Pedro, segundo capítulo, nós vamos ler do verso 9 ao verso 10. Nossa meditação vai se concentrar nesses dois versos. Vocês sabem que essa carta foi escrita por Cefas, o chamado apóstolo Pedro, aquele homem de personalidade muito forte, que andou com o Senhor Jesus. Ele escreveu essa carta em meados do ano 60. E ele escreveu para um grupo de cristãos que estava sofrendo um profundo assédio moral, um profundo assédio social, promovido tanto pelo Estado, mas pelos próprios cidadãos comuns. E Pedro escreveu essa carta para trazer uma palavra de motivação, de conforto para esses irmãos. No primeiro capítulo, ele, por exemplo, lembra a grande salvação operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Depois ele fala da importância da santidade. Depois ele fala do relacionamento entre irmãos, que deve ser marcado pelo amor. Ele fala do anseio que deve existir no nosso coração pela palavra de Deus. E agora o apóstolo Pedro para um pouco nessas informações e ele vai procurar lembrar quem eram aqueles irmãos, como é que Deus os via, como é que o Senhor os descreve. E eu creio, irmãos, que isso é muito, muito salutar para a nossa vida hoje. E é por isso que eu quero olhar com vocês essa passagem e nessa manhã ver a maneira gloriosa
pela qual Deus descreve cada um do seu povo. Então nós vamos ler o texto sagrado, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, a escritura diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós dividimos basicamente aqui a nossa exposição em duas partes. Na primeira parte, o apóstolo Pedro vai mostrar a identidade desses cristãos, e a segunda parte ele vai descrever a finalidade, o objetivo pelo qual eles vivem ou deveriam viver nesse mundo. E ele usa algumas expressões, a maioria dessas expressões não é uma expressão nova, mas são expressões que nós temos no Antigo Testamento. Ele começa no verso 9 dizendo: vós, porém, sois raça eleita. Quando ele inicia essa sentença dizendo vós, porém, essa conjunção é para indicar um contraste de algo que ele vinha falando anteriormente. Se você observar no versículo 7, ele disse: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então Pedro aqui está retratando a pessoa do Senhor Jesus em termos de uma pedra que está na parte mais importante de uma construção, no alicerce. E Pedro está dizendo que muitas pessoas nesse processo de se aproximar de Cristo, elas tropeçam em Cristo. Cristo, a pessoa na qual elas deveriam construir, se permitir ser construídas, servem para elas de pedra de tropeço. E Pedro diz que isso inclusive é uma obra de Deus, que eles foram postos para serem tropeçados, para sofrer esse tropeço. E agora ele apresenta o contraste: vós, porém, isto é, vocês não são desse grupo, vocês não fazem parte dessas pessoas que estão tropeçando na pedra, mas vocês são raça eleita. Raça eleita aqui, meus irmãos, é para descrever o povo de Deus. E não é uma expressão para designar cor da pele ou cultura. Raça eleita é um povo. Raça eleita é uma comunidade espiritual de todas as raças, cores e nuances. Ela é diferente do Israel do Antigo Testamento, em que normalmente para você ser contado entre o povo de Israel, você precisava nascer no meio daquela nação. Essa raça eleita é diferente, porque nós entramos nesse povo, nessa comunidade, através do novo nascimento. Mas ele diz que é uma raça eleita. Isto é, você foi selecionado para fazer parte desse grupo. Não é você que tomou a decisão de ir até Ele. Jesus Cristo falou isso: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós e designei para que vocês vão e deem muito fruto. Então vocês são raça eleita. Fazer parte desse grupo não é algo que você conquista pelo seu próprio esforço. Na verdade foi Cristo que fez um enorme esforço para que você fosse contado como parte desse povo. E o que você faz diante disso? Você simplesmente se curva, você aceita esse sacrifício, você agradece por ele. Então essa é a primeira expressão que Pedro usa para descrever a identidade do povo de Deus. Vocês são raça eleita. Ele usa mais uma expressão, ainda no verso 9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Pedro aqui está emprestando uma terminologia do Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 19, quando Deus se relacionou com Israel no Sinai, Deus disse que a função deles era ser um sacerdócio real, uma nação de sacerdotes para evangelizar todas as nações.
E Pedro está mais uma vez utilizando essa terminologia para descrever nós que somos da igreja. Então Pedro está dizendo: vocês são sacerdotes. O uso comum dessa expressão no nosso meio é para dizer que nós não precisamos de mediadores. Nós não precisamos de um padre, de um bispo, de um pastor para nos aproximar até Deus. Talvez essa seja a ideia mais clássica do significado da palavra sacerdote. Mas lembre-se que é mais do que isso. Quando Pedro está dizendo: vós sois um sacerdócio real, é para dizer que toda a nossa vida é um serviço sacerdotal. Nós estamos 24 horas por dia na presença do Senhor, oficiando como sacerdotes. Nós estamos, por assim dizer, sempre dentro do templo. O apóstolo Paulo em Romanos 12 diz que o nosso corpo deve ser oferecido como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Toda a nossa vida é um serviço sacerdotal. E nós, irmãos, precisamos viver conscientes disso. Nós pecaríamos menos diante de Deus se nós pregássemos para nós todos os dias, todos os instantes da vida, que nós não oficiamos como sacerdote apenas quando nós estamos sentados entoando as canções, mas em cada lugar, cada ambiente da nossa vida é um serviço ao Senhor, é o exercer do nosso sacerdócio. Nós pecaríamos menos se tivéssemos esse tipo de consciência. Mas Pedro não diz que nós somos apenas sacerdotes, nós somos sacerdotes reais. Você sabe que no Antigo Testamento havia uma distinção entre rei e sacerdote. Cada um tinha a sua função. Mas na era da igreja, não há essa distinção. Nós fazemos parte de uma realeza. 1 Coríntios capítulo 6 diz que nós vamos nos sentar em tronos ao lado do Senhor Jesus e nós vamos julgar o mundo. Diz lá que nós vamos julgar inclusive os anjos caídos, os anjos que se rebelaram contra o Criador. Nós temos essa posição diante de Deus. Em Apocalipse capítulo 5 fala dos remidos que tiram as suas coroas e colocam as suas coroas aos pés do Cordeiro. Isso significa ser sacerdote. E a função primordial de um sacerdote é aproximar o homem de Deus. O sacerdote, ele sempre está oficiando para fora. Ele sempre está trazendo algo para o Senhor. Ele sempre está oferecendo algo como um tributo a Deus. Portanto, no nosso relacionamento com Deus, como sacerdotes, o mais importante não é o que nós vamos receber dEle, mas aquilo que nós temos para oferecer a Ele. Eu não sei se você já parou para pensar, mas imagina os nossos irmãos do primeiro século lendo isso. Como isso, irmãos, era glorioso para eles. A maioria das pessoas a quem Pedro escreveu, a maioria era escravo. Aliás, no Império Romano, cada 10 pessoas, 6 eram escravos. Eles não tinham identidade. Eles não eram considerados um povo. Eles eram considerados um bicho. Eram gente assim que nunca receberam um elogio, que nunca receberam um afago, que eram tratados como animais. E Pedro aqui, dirigido pelo Espírito Santo, está dizendo: mesmo que tratem vocês como animais, mesmo que tratem vocês como bichos, mesmo que diante do mundo vocês não tenham identidade alguma, mesmo que o império caia por cima de vocês querendo destruí-los, mesmo que a sociedade esteja fechando, oprimindo vocês com todo tipo de calúnia e mentira, Deus olha para vocês como povo eleito. Deus olha para vocês como reis e sacerdotes. Nesse reino de Deus vocês têm uma posição elevada, uma posição distinta, posição que nunca o imperador de Roma ocuparia. É assim que Deus vê o seu povo. Mas ainda Pedro continua. Ele diz: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Aqui é uma comunidade de separados.
Nós ouvimos o pastor Paulo falar ontem que o sentido comum, estrito da palavra santo é ser separado. Portanto, quando você pegava qualquer objeto no Antigo Testamento, como um talher, por exemplo, e utilizava aquele talher exclusivamente para o templo, você estava santificando, separando. E Pedro está usando essa terminologia para se referir a nós. Nós fomos separados por Deus. No meio de tantas pessoas nesse planeta, bilhões de pessoas, Deus separou você. Deus te deu posição de santidade. Deus tratou você de uma forma distinta. Ele tirou você do meio dos perdidos. Ele pegou toda a sua culpa e lançou na pessoa de Jesus. E pegou toda a justiça de Jesus e lançou sobre você. E Ele selou você com o seu Espírito, marcando você como uma propriedade do Senhor. Então imagina que, se as minhas ações não são sagradas, se as minhas ações são ações marcadas por pecado, eu estou indo contra esse status, eu estou contradizendo essa posição. Tinha acabado de atravessar o mar, e estava lá do outro lado, e de repente, hipoteticamente falando, imagina o faraó do outro lado chamando eles: olha, voltem para cá, vocês ficaram com a gente aqui 400 anos, foram anos tão bons. E você poderia ver o povo de Israel se jogando no mar e tentando atravessar o mar para voltar e beijar os pés de Faraó novamente. É isso que acontece com você quando você vive abrigando o pecado no seu coração. Você está saindo dessa posição que Deus te deu, você está renegando o lugar que Deus te colocou. Mas Pedro continua, ele ainda diz: além de nação santa, ele usa a expressão povo de propriedade exclusiva de Deus, possessão de Deus, exclusividade. Deus separou você e Ele não divide você com ninguém. Ele tomou você como herança. Isaías capítulo 53 diz lá que por conta do sacrifício que o servo fez, o pai lhe daria muitos como herança. O povo de Deus é o pagamento que o pai vai dar ao filho pelo seu grande sacrifício. Possessão de Deus. Pessoas com as quais Deus vai passar a eternidade, viver a eternidade. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, ele lança a mão de uma passagem do Antigo Testamento para chamar os irmãos à santidade, dizendo mais ou menos assim: Deus está andando no meio de vocês, vocês são o povo, vocês vão ter uma eterna companhia de Deus, uma amizade alegre e crescente. Tudo isso Pedro está falando para definir a identidade do povo de Deus. Mas depois de falar tudo isso, Pedro agora fala da finalidade, do objetivo. Por que Deus fez tudo isso? Por que Deus lhe fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa? Por que Deus fez tudo isso? Ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que Ele fez isso? Para você proclamar as virtudes de Deus. As virtudes de Deus são as suas excelências, são as suas perfeições, tanto do seu caráter como também das suas obras. É você proclamar para as pessoas quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que um dia Ele também fará. Então nós somos, como sacerdotes, nós temos que declarar as belezas do nosso Rei. Nós temos que falar para o mundo inteiro da sua grandeza, do seu poder, das suas obras. E Ele diz: porque vocês foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz.
Eu não sei se você já se definiu nesses termos. Imagina alguém perguntando para você assim: antes de você se converter, como era você? Uma palavra: trevas. Trevas. Meus pensamentos, meus sentimentos, minhas decisões, meus anseios, minhas práticas, meus relacionamentos, trevas, escuridão, perdição. E o que nós somos em Cristo? Luz. Que contraste, meus irmãos, maravilhoso. Ele continua ainda, verso 10, acrescentando mais algumas informações aqui, fazendo uma alusão a Oséias 2:23, dizendo: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então vocês não eram povo, vocês não eram contados nessa comunidade santa, perfeita, justa, remida, mas agora vocês são povo. Vocês alcançaram misericórdia, vocês foram alvos da misericórdia, essa misericórdia completamente generosa de Deus, que não vê nada em você que pudesse atraí-lo. Ele diz: você é alvo disso. Irmãos, como deve ter sido maravilhoso para os nossos irmãos do primeiro século ouvir coisas como essa. E eu orei por vocês esses dias para que o Espírito Santo toque o seu coração e abra os seus olhos para você perceber também a maravilha disso aqui para você. Agora me permita levar você a algumas implicações e algumas lições que nós podemos tirar desses dois pequenos versos. A primeira coisa é que ser povo de Deus significa você ter um novo conceito do que é sagrado. Na antiguidade, prédios eram sagrados, templos eram sagrados, lugares eram sagrados. Israel fala, muitas vezes na história de Israel, o pessoal fazendo altos de adoração. No Novo Testamento não são prédios, não são montes. No Novo Testamento, sagrado são pessoas. Somos pedras vivas de uma grande casa espiritual. Nós somos uma nação santa. A comunidade cristã é santa. Algumas vezes, olhando alguma rede social, eu vejo alguém publicando uma foto lá, uma paisagem muito bonito, e a legenda embaixo com a expressão divino. Você quer ver alguma coisa muito próxima do divino? Olhe para o povo de Deus. Olhe para a igreja de Cristo. Olhe para a comunidade de santos reunidos em espírito e em verdade. Ali você vê o brilho divino. Você chegar no meio do povo de Deus, você vê as pessoas falando com o Senhor em oração, quebrantamento, alegria no espírito. Você vê pessoas com seus joelhos, suas frontes curvadas em arrependimento e desejo por Deus. Isso é divino. Você se sentar e conviver ao lado de pessoas que você nunca viu e que são de nações e criações diferentes, mas você sente uma conexão, uma ligação tão profunda, que às vezes é uma ligação mais forte do que as suas ligações de consanguinidade. Isso é divino. A comunidade de Deus é sagrada. São as pessoas pelas quais Cristo morreu. E nós precisamos considerar sagrado aquilo que Deus considera precioso. O que é que Deus considera precioso? O que é que Deus considera santo? Gente, o povo de Deus, a igreja de Cristo. É por isso que você tem que amar o seu irmão. Você não tem que amar o seu irmão por causa do mérito dele. Você tem que amar o seu irmão porque Cristo o ama, porque Cristo o considera precioso, porque Cristo o considera santo. Então todos nós somos sagrados, e nós precisamos, pelo Espírito Santo, disciplinar a nossa visão.
e tomar uma resolução firmada e confiada na graça de Deus, que de hoje em diante eu vou olhar para as pessoas do mesmo jeito que Deus olha. Aquilo que Deus considera santo, eu vou considerar santo. A segunda inferência é que a nossa identidade se define como povo. Tem muita gente que está vivendo angustiada por não saber quem é. Tem muitos cristãos que estão vivendo sem ter consciência do seu lugar no mundo. Tem muitos cristãos que estão aprisionados em pecados e paixões por não compreender isso. E os nossos irmãos aqui do primeiro século, eles precisavam compreender a identidade deles. Diante dos romanos, eles eram um povo mal visto. Eles eram gente esquisita, eram bichos, eram escravos. Diante dos judeus, pior ainda, eles eram cães. Eles não podiam nem se aproximar do templo, que se eles se aproximassem do templo, eles seriam mortos. Mas Pedro aqui está dizendo que, do mesmo jeito que Deus resgatou um povo escravo no Egito e deu a esse povo o status de nação santa, o Senhor está fazendo o mesmo com vocês hoje, resgatando vocês do pecado e colocando vocês num status de santidade. E meus irmãos, nós só teremos libertação de todas as nossas crises internas quando nós começarmos a olhar para nós mesmos a partir dos cacos que Deus juntou para nos fazer parte dessa família espiritual. Só faz sentido a sua vida se for dentro da comunidade da fé. Só ali que faz sentido a sua vida. Eu estou falando isso especialmente aos jovens. Eu olho para os jovens hoje, eu vejo jovens tão perdidos. Jovens que estão profundamente devotados à aparência, ao culto ao corpo, preocupados com títulos, preocupados com dinheiro, com posição. É como se estivessem procurando se estabelecer nesse mundo, ter a sua identidade a partir de coisas periféricas. E eles não percebem que no final das contas eles acabam vivendo como mundanos. E o que Pedro está dizendo aqui é que é no meio do povo de Deus que você se descobre. É vivendo na comunidade da fé que você encontra o propósito da sua vida. Em outras palavras, irmãos, eu estou dizendo que você precisa de igreja. Você precisa dos irmãos, você precisa do corpo de Cristo. É no ambiente da igreja. Essa igreja que por muita gente hoje é considerada como algo desacreditado e ultrapassado, é no meio da igreja que o Espírito Santo realiza algo no seu coração que não poderia ser realizado em um outro lugar, que não poderia ser realizado em outro ambiente. É no meio da igreja de Cristo. As lições mais importantes da sua vida cristã, elas são aprendidas vivendo em comunidade. Você sendo instruído, você sendo exortado, às vezes você pisando no calo de alguém, alguém chamando sua atenção, e outras vezes alguém pisando no seu calo. Nós crescemos com isso. Nós não podemos viver por motivos fúteis, banais, nos esquivando de estar na igreja, de estar nos cultos, de conviver com os irmãos, ou viver pulando de igreja em igreja sem compromisso com o Senhor da igreja. É como se fossem pessoas que dizem que amam a Cristo, mas parecem detestar a noiva de Cristo. Isso não significa que sempre a igreja vai ser um ambiente fácil. A igreja às vezes é um ambiente difícil. Num ambiente muito menor que o da igreja, aquele ambiente dos discípulos de Jesus, a gente já via essas dificuldades. Jesus, sabendo que Pedro era o traidor, mas mesmo assim Cristo o amou até o fim. Ou o apóstolo João querendo queimar os samaritanos porque não receberam bem Jesus. Ou aquela lentidão deles de crer na ressurreição do Senhor Jesus. A grande verdade, meus irmãos, é que
Deus realiza esse plano de fazer todas as coisas convergirem em Cristo, através de um povo, que aparentemente não vale nada. Portanto, quem é você? Você é povo. É no meio desse povo que você se descobre. É no meio desse povo que você vive o Evangelho. É no meio desse povo que você compreende Deus e a vontade dEle, cresce espiritualmente. Você precisa de igreja. Então aproveite todas as oportunidades que Deus te dá de desfrutar dessa comunhão com o povo de Deus na presença dEle. Tenho ainda mais uma palavra. Já que nós somos definidos dessa forma, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, isso significa que as nossas necessidades são diferentes das necessidades de alguém não regenerado. Hoje, quando você entra numa livraria, há uma infinidade de obras produzidas a respeito das chamadas necessidades psicológicas. A tese é que o ser humano tem muitas necessidades psicológicas e que se essas necessidades não forem supridas, o ser humano vai ficar doente emocionalmente. Há várias necessidades, mas as principais são amor, valorização e autoestima. Então a tese dessas pessoas é que se você não tiver essas coisas, você não vai ser uma pessoa plena, você não vai ser uma pessoa completa nesse mundo, você vai desenvolver algum tipo de neurose, algum tipo de trauma, que vai prejudicar o seu desenvolvimento nesse mundo. E eu quero já de imediato dizer para você, que essas coisas, elas não são parte da imagem de Deus em nós. Ou pelo menos daquela imagem de Deus restaurada através da obra do Senhor Jesus Cristo. Essas coisas são resultados do pecado. Essas coisas são resultados de um coração orientado para si. Essa ideia de autoestima, valorização, não faz do seu coração nada mais do que alimentar o seu ego. Essas necessidades, elas não são para ser supridas. Elas devem ser mortificadas. Elas devem ser crucificadas. Elas destroem aquilo que nós temos de melhor que Cristo está fazendo em nós. A imagem de Deus em você não tem nada a ver com certas necessidades psicológicas, mas com uma série de dons que Deus te deu para você utilizar para a glória dEle e o benefício da igreja de Cristo. Então eu quero dizer para você que há sim um sentido em que nós precisamos dos outros. Mas nós não precisamos dos outros para eles nos suprirem de amor, de valorização, de autoestima, de aceitação. Não é para isso que você precisa dos outros. Essa não é a função de um sacerdote. Nós precisamos das pessoas para suprir essas pessoas com os dons que Deus nos deu, com o amor que Ele já colocou dentro do nosso coração. E isso diz respeito à nossa identidade. Eu estou falando para você essa manhã que você não precisa do amor de ninguém nesse mundo aqui para você se sentir uma pessoa plena. Você não precisa. Você já é amado por Deus. Um amor eterno, um amor santo, um amor completo. E nós precisamos nos realizar nesse tipo de amor. Há muitos jovens que entram em profundos conflitos quando estão numa crise de relacionamento, está com um problema com o namorado, noiva, ou o cônjuge. É como se a ausência daqueles sentimentos que você se acostumou com ele tirasse você do chão. Você está idolatrando aquele sentimento, você está idolatrando aquela pessoa. Você não aprendeu ainda a se realizar no amor de Deus. Essa necessidade de ser amado é coisa do velho homem. Nós fomos criados para amar. Nós fomos criados para servir. Nós fomos criados para doar.
E quando nós fazemos isso, nós estamos refletindo Deus. Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós nunca encontramos orações, intercessões do tipo: Jesus, faça-me feliz. Jesus, faça-me eu sentir bem comigo mesmo. Não tem esse tipo de clamor na Bíblia. Portanto, essa manhã, reflita se você é uma pessoa que tem vivido dependente dos outros. Essa necessidade de aprovação, essa necessidade de elogios, de gestos de aceitação, de demonstrações de afeto. Se essas coisas faltando na sua vida estão desestabilizando ou desestabilizam você, isso é sinal de um problema mais profundo, que você ainda não aprendeu a se realizar no amor de Deus. Esse clamor do eu quero, eu desejo, é o clamor do eu egoísta, do ser caído, do velho Adão. Então essa manhã peça para o Senhor sondar o seu coração nessas coisas. E pregue para si mesmo que isso é temor do homem. E clame a Deus para você se realizar no amor de Cristo. Para caminhar para a nossa conclusão, eu queria lembrar vocês como uma palavra final que essa passagem nos coloca diante de uma questão. Por que nós estamos aqui ainda? Porque Deus poderia ter salvado você e imediatamente ter levado para o céu. Seria uma coisa maravilhosa. Você se converteu a Jesus, já pega passagem direta, transformação, de novo corpo, glória de Deus, eternidade. Por que Deus não faz isso? Por que Deus salva e permite que você continue nesse mundo? O texto diz, irmãos, que Deus deseja que nós sejamos proclamadores das excelências dEle, que nós falemos a respeito dEle, que nós contemos a história de Jesus. Aqui está o motivo pelo qual você está vivo. Porque Deus não tirou você ainda desse mundo. Porque Deus ainda não veio te buscar. Porque Ele ainda não te chamou. Porque Ele quer que você proclame quem Ele é. Lembre-se disso. Não tem como você falar de si mesmo sem se referir a Deus. Imagine alguém chegando para mim e perguntando: me fale sobre você. Eu digo: eu sou Marcos, eu sou casado há 15 anos, eu tenho 2 filhos. Não é assim. Falar sobre você é dizer: eu estava perdido, eu vivia em trevas, mas Deus me amou com um amor eterno que eu não sei explicar, e Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para sofrer uma morte terrível, para beber até a última gota do cálice da ira de Deus que eu deveria beber. E um dia, o Espírito Santo de Deus trouxe essa mensagem ao meu coração. Ele abriu os meus olhos, destampou os meus ouvidos. Eu entendi, eu criei, eu vivo para Ele hoje. Eu aguardo o seu retorno. Eu estou esperando ansiosamente o dia que Ele vai me levar para casa. Novos céus e nova terra, ressurreição, imortalidade. Isso, irmãos, é a nossa identidade. A nossa identidade está em Deus. É o que nós somos nele. É essa mensagem que une todas as partes da nossa vida. Essas partes que às vezes parecem estar desconexas. E nesse mundo que a gente está vivendo hoje, um mundo completamente sem referência, o número em que há o dobro de suicídios em relação aos assassinatos, as pessoas precisam ouvir esse tipo de mensagem. Elas precisam dessa proclamação. Só há uma cura para esse mundo, só há uma resolução para os conflitos da alma, é receber misericórdia. Meus irmãos, todas as travas do nosso coração vêm do medo de nos aproximar de Deus. E quando nós nos aproximamos do Senhor, e nós nos permitimos ser quebrantados pelo Espírito Santo, nós experimentamos esse amor generoso, nós perdemos o medo e nós temos a paz de Deus.
Há muitas formas de você tentar ajudar uma pessoa. Você pode doar o seu dinheiro para uma pessoa. Você pode doar do seu tempo. Você pode doar atenção. Você pode tentar buscar pontos de contato para conseguir a simpatia de alguém e talvez ganhar a confiança dessa pessoa para tentá-la ajudar. Mas Deus é a única pessoa que oferece amor puro, amor incondicional. Um amor, meus irmãos, que simplesmente nos desconstrói, que constrange a gente, e que Ele perdoa-nos sem exigir nada. Ele faz tudo novo, Ele nos faz povo, Ele cuida de nós, e ainda nos dá uma herança eterna junto com Cristo. E eu estou dizendo a você essa manhã que só essa mensagem é que pode curar o coração humano. E nós fomos eleitos por Deus para sermos os ministros dessa mensagem ao mundo. Então vamos sair daqui, meus irmãos, bradando essa mensagem, vivendo como santos, mostrando a esse mundo que Deus é excelente, que Ele é santo, que Ele é digno de louvor. Nós fomos salvos para isso. E Ele nos levou para a glória ainda porque nós precisamos fazer isso. Então esse é o meu desejo. Essa é a minha oração. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que o Espírito Santo de Deus imprima no nosso coração a nossa identidade. E Ele nos faça fiéis proclamadores da glória, da justiça do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor, quem somos nós, Pai? Quem somos nós? Nós não merecemos nada disso. Nós não temos nada em nós que pudesse impressionar a Ti. Tudo é a Tua graça. Tudo é a Tua misericórdia. Tudo é o Teu amor. E nós ficamos aqui do outro lado constrangidos, sem entender por que o Senhor fez isso na minha vida. Mas nós nos prostramos em gratidão. Nós Te louvamos, Pai, por todas essas bênçãos que o Senhor nos fez participantes dela em Cristo. E eu clamo a Ti, Senhor, essa noite, em favor da nossa alma, pedindo que o Teu Santo Espírito imprima isso dentro de nós. Que nós tenhamos essa consciência de um sacerdócio perpétuo, diário, 24 horas por dia, que se estende a todos os processos da nossa existência. Que isso mude a nossa vida, o modo que enxergamos o mundo, o modo como vemos o pecado, a maneira como enfrentamos as tentações. Ajuda-nos, Senhor, a nos realizar em Ti, no Teu amor, a não termos esperança em nada, em ninguém que não seja o Senhor mesmo. Livra-nos disso, do temor do homem, desse desejo de aceitação, de amor, essa busca tola por autoestima. Que tudo que nós somos venha de Ti. Mas também Te clamamos, ó Pai, para que o Senhor nos faça fiéis proclamadores dessa mensagem. Que nós não nos envergonhemos do Evangelho. Que nós saiamos por esse mundo proclamando que o Senhor é um Deus excelente, santo, belo, perfeito. E que todas as pessoas têm a obrigação de se curvar diante de Ti, em adoração, arrependimento, contrição. Clamo por esses irmãos que o Senhor trouxe aqui hoje. Clamo, Senhor, para que a Tua palavra repouse na alma deles e que habite ricamente em cada um dos corações, para o Teu louvor, para a Tua glória e para o bem da Tua igreja.
Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.